Fala galera, sou o Carlos Júnior e vou apresentar para vocês hoje mais um episódio do Pode Gravar. Esse é o 5º episódio, trazendo sempre informações e conteúdo relevantes aqui para a região de Tubarão, Santa Catarina. Estamos em Tubarão e estamos falando de um estúdio de podcast localizado aqui em Tubarão. É o Pode Gravar, onde você pode estar gravando o seu podcast. E hoje é o primeiro programa que a gente tem uma parceria. Essa parceria ela é feita pelo pessoal da JR Fachadas. Eles fazem sua arte, seu banner, seu outdoor. Pensou em fachadas? Pensa em JR Fachadas, é o primeiro programa que eles estão junto com a gente. E voltando aqui para essa câmera, esse programa a gente vai estar falando sobre modalidades de investimento. E uma dessas modalidades de investimento que todo mundo comenta é o consórcio. Será que ela é melhor? Será que ela é pior? Será que ela é uma baita modalidade? Vamos descobrir hoje com esse baita assunto que eu trouxe 2 convidados. Eles são especialistas aqui na região sobre essa modalidade que é o consórcio e o financiamento. Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, Carlos. Me fale um pouquinho sobre vocês, eu vou começar primeiro com as damas, né? Fala, Vanessa, tudo bem contigo? Tudo ótimo, e sou a Vanessa Correia, eu atuo como personal banker. Estou como personal banker, então quer dizer que todas as modalidades de investimento que a pessoa estiver procurando, tu seria a melhor resposta na região. Sim, o meu formato de trabalho, eu atuei por 15 anos dentro de agências, né? Então, após esse período, a gente adquire uma certa experiência e aí vamos em busca do que tem de opções em crédito e investimento para os clientes. O meu trabalho é com mais de 50 instituições financeiras. E dentre delas, né, existe a Ademicon, que é o que nós trabalhamos para alavancagem, para investimento, que também é uma operação de crédito. Depende muito do perfil do cliente. Agora vamos para o nosso segundo convidado, né? Fala, Thiago. Ótima noite, Thiago Antunes, consultor financeiro de consórcio da empresa Ademicon aqui de Tubarão, da nossa unidade, né? São várias. E com o consórcio a gente ajuda muitas pessoas aí a estar realizando o seu sonho de comprar o seu veículo, comprar o seu imóvel e também fazer o investimento, que é onde gera uma rentabilidade muito grande aí também. Tem rentabilidade então no consórcio. Então vou começar aqui perguntando para vocês de prima assim, né? Qual que é a diferença prática entre financiamento e consórcio? No bolso de quem paga, assim? Qual que é? O financiamento, ele atende uma emergência. Né? O cliente, ele está em busca de adquirir o seu imóvel. Se ele está com urgência, ele encontrou o imóvel ideal, normalmente ele vai buscar uma instituição financeira que venha atender este imediatismo dele, pagando as taxas de juros de mercado. Tá? Então, existem aí os bancos, né, que têm essa operação, os prazos também mais extensos e tem que encarar, né? Tem que encarar a taxa de juros de mercado hoje. E o consórcio? A parte do consórcio que é o planejamento, né? O cliente, ele quer comprar um imóvel, né? Mas ele não está com tanta urgência. Ele já mora, já tem um imóvel, ele quer fazer um upgrade, ele já existe, não está pagando aluguel, ele está confortável, ele acaba encarando, né, uma parcela de consórcio que é como se fosse investimento mesmo, alavancagem patrimonial também, usando o consórcio. Então, ele flexibiliza porque não tem taxa de juros, é apenas uma taxa de administração diluída pelo prazo. E a contratação, ela é mais rápida, não tem análise de crédito inicial, ele entra como investidor. E questão do prazo de contratação, o financiamento, ele pede 35 anos, né, para pagar. E o consórcio é praticamente a metade, prazo a pagar. Já que a gente sabe um pouco mais da diferença entre consórcio e financiamento, né? Por que o consórcio ainda tem a fama de ser lento e como que a gente quebra esse mito? Consórcio. Muitas pessoas, né, comentam, né? Demora muito. Isso. Mas aí a gente pergunta, comparado com o quê? Né? Porque... Um exemplo, o cliente quer comprar um imóvel de 500 mil, por exemplo. Ele vai encarar um financiamento porque ele está com urgência.
ele tem apetite para pagar uma parcela hoje de 5, 6 mil reais? Para atender o imediatismo e resolver o problema dele da aquisição? Ou ele, de forma flexível e planejada, encara uma parcela de R$ 1.700, que é uma parcela reduzida, para iniciar esse projeto? Tudo depende do sonho que a pessoa está nesse momento. Depende do perfil do cliente, né? Para ter esse entendimento. O consórcio demora, mas ele vai conseguir encarar um financiamento? E nesse perfil, a gente pode traçar 2 perfis aqui para a gente poder diferenciar bem, 2 perfis bem extremos. O perfil A, que é o que está pronto para financiar e tal, e o perfil B, que seria o pronto para entrar no consórcio. Sim. Eu sei que vai existir uma gama de perfis aqui nesse meio, mas o que está pronto para o consórcio e o que está pronto para financiar, quais seriam esses 2? O cliente A, investidor, ele compra o consórcio pensando em alavancagem patrimonial ou alavancagem financeira. Porque o consórcio ele tem várias oportunidades. Investidores utilizam o consórcio até para vender a carta de crédito, como aguardar o momento da contemplação e adquirir o imóvel, né? O cliente B, que é o imediatista, ele, por vezes, ele vai encarar o financiamento porque ele quer sair do aluguel. Então, ele não tem muita chance ou muita opção. Mas se dentro do orçamento familiar dele, ele consegue pagar uma parcela de financiamento e ainda se planejar e pagar também o consórcio, ele pode utilizar o consórcio para quitar o financiamento. Tá, então são 2 coisas. O consórcio eu posso usar para também estar juntando esse dinheiro, no caso. Muitas pessoas utilizam o consórcio para planejamento financeiro, porque o consórcio é um boleto que tu é obrigado a pagar todo mês. E tem muitas pessoas que não conseguem fazer reserva financeira. Eles guardam, daqui a pouco aparece uma emergência, vai lá e tira, né? Quem costuma aplicar na renda fixa ali, né? E uma poupança. Mas o consórcio, ele é uma educação financeira mesmo. Sim. Eu vejo muita gente falando, a gente começa a escutar, né? De consórcio e tudo mais, e eu vejo nessa parte de, ganhei dinheiro. Tem os grandes gurus da internet atualmente, o próprio Pablo Marçal dá diversos exemplos. Eu ganhei dinheiro com consórcio, mas ganhei dinheiro como? Com isso, com aquilo. Tiago, e o Pablo Marçal é cliente da Demicon. Aí, perfeito. Ele faz vários vídeos usando a Demicon como exemplo. Isso. Eu vejo ele falar bastante. É um dos gurus da internet que a gente vê recomendar bastante essa modalidade, né? Eu não, particularmente, não considero ele como investimento, e sim como um planejamento, como tu comentou aqui mais de uma vez, né? Não é um jeito de investir, porque o foco dele não é da rentabilidade. Se eu botar o mesmo dinheiro na poupança e no consórcio, se eu tenho essa condição, a poupança acaba sendo um tipo de investimento. O consórcio é um jeito que eu consigo me focar em planejar para conseguir... O que tu acha de a gente já vamos... Já falar de carta contemplada, então? E da venda da carta contemplada também, né? Aí, ó. Que é alguém que se planejou, fez o consórcio tradicional, aí sim vai entrar uma grande rentabilidade, porque como vários clientes nossos já contemplaram no 2º mês, no 5º, no 10º, no 18º, e aí a Demicon é uma grande empresa que dá a possibilidade de o cliente que se planejou vender essa carta para a nossa própria empresa e ter uma grande rentabilidade de 30% a 40%. Sério? Então, ele fez um investimento e o melhor de tudo, vem a questão financeira, que o cliente não tem condição de pagar uma parcela cheia, ele tem a possibilidade de pagar uma parcela reduzida, até mesmo para esse planejamento de rentabilidade. Ele vai investir meia parcela, então ele investiu um valor menor e automaticamente o lucro dele aumentou consideravelmente. Sim. Vanessa pode dar um exemplo aqui. Posso citar Essa seria a minha próxima pergunta. Quais seriam os maiores exemplos, assim? Perfeito. Alguns exemplos, assim, que a gente poderia estar citando, né? Mas eu vou citar de uma cota particular minha, que eu estou na Demicon faz 3 anos. Lá no início eu adquiri algumas cotas, porque eu entendi a ferramenta financeira. Eu sempre digo, porque eu trabalhei 15 anos dentro de cooperativas de crédito. Eu vendia consórcio também. Mas o consórcio que a gente vendia em banco é aquele que a gente pedia para o cliente nos ajudar a bater a meta.
Porque a gente precisava vender consórcio. Sim. Então, não era uma venda estruturada, era uma venda de me ajuda. Vou te liberar um crédito, me ajuda aqui. Às vezes, sim, acontecia alguma venda consultiva. Hoje, não. Hoje, a Demicon nos proporciona trabalhar com consultoria mesmo e fazer com o cliente entender que é uma ferramenta financeira para alavancagem. Então, neste início da Demicon, eu adquiri algumas cotas de 100 mil e eu tive a oportunidade de ter contemplado uma cota no sorteio no 10º mês. Nossa. Então, hoje uma cota de 100 mil, na parcela reduzida, conforme o Thiago comentou, é apenas R$340. Então, assim, eu desembolsei em 10 meses, 10 parcelas de 340, 3.400. Eu vendi para a Demicon, sem pensar duas vezes, por 36 mil. Aí. Então, a Demicon, ela me pagou 36 mil pela cota, eu apliquei esse recurso em renda fixa e comprei outra cota. E o projeto continua. E teve mais lucro do que se tivesse no investimento tradicional. E na verdade, o consórcio, ele te proporciona isso. Mas vamos supor que eu tenho outras cotas em andamento e que venha levar mais tempo. O pensamento se eu pegar R$340 e guardar todo mês na poupança ou numa renda fixa pagando 100% CDI, quanto tempo eu vou levar para chegar no 100 mil? 20 anos. O comparativo que nós fazemos é com financiamento, quando se quer comprar um imóvel. Mas ela é uma baita ferramenta para fazer dinheiro. Sim. Justamente o Pablo Marçal comenta exatamente essa venda. Que na venda, sempre na venda, ele consegue muito mais lucro, principalmente por causa dessa urgência que o pessoal acaba procurando, o financiamento, acaba comprando o consórcio, pagando um pouco mais e tendo esse lucro. Eu consigo fazer esse repasse, né? Aí o pessoal pergunta, tá, mas como assim a Demicon compra a carta? Ela compra porque do outro lado tem clientes que precisam comprar a carta contemplada. Porque lá no financiamento, eles não conseguiram financiar. Por quê? Os bancos, eles precisam, na análise de crédito, existe a análise do endividamento financeiro. Então, todos os bancos mandam informação para o Banco Central, né? E existe esse endividamento financeiro. Na análise de crédito consórcio, não é visto o que tem já comprometido. Então, a análise de crédito é mais flexível. Então, normalmente, o que acontece? O cliente não conseguiu crédito no banco. Aí ele compra uma carta contemplada. Aí ele vai lá, ele tem algum recurso para dar de entrada, ele vai na Demicon e ele compra essa carta contemplada, com um custo financeiro bem menor do que ele tem no mercado. O juro, comparando, né? Vamos transformar isso em juro. Sim. Se ele for pegar um crédito imediato no banco, ele vai pagar X. Na Demicon, ele vai pagar bem menos. E por que as pessoas preferem se apertar, pagando uma taxa de juros alta, do que se planejar e economizar com seguro? Com consórcio, no caso. Aí vem a questão do imediatismo, né? Depende da necessidade. O que a Vanessa falou, quando a pessoa realmente está com urgência de sair do aluguel, tem a possibilidade de financiar, tem poder financeiro para pagar um financiamento, perfeito. Mas a grande maioria não tem essa possibilidade e aí acaba, às vezes, que se forçando ou sendo uma forma inteligente, se planejar com consórcio daí. Então, planejar consórcio é sempre melhor se você tem essa condição financeira, né? Seria aquele cliente A e o cliente B. O A, ele se planejou, ele não está precisando, ele consegue se programar. O consórcio é uma baita ferramenta, assim, vamos dizer. Sim, sim. E nós atuamos na maior administradora de consórcios do país, né? Então, a Demicon, esse ano, 34 anos, e é uma empresa consolidada, né? Então, por ela ser a maior, né, é questão de administradora independente, né? Porque hoje tem bancos também. Sim. Então, a Demicon, ela já está batendo de frente com os grandes bancos no consumo de consórcio, né, do produto. E, assim, para vocês, qual que é a história real que mais marcou? Vocês têm alguma história, vocês conheceram alguém tipo assim, ó, esse aqui estava assim, ele acabou fazendo consórcio, alavancou, mudou de vida. Qual que seria a história real de vocês? Não precisa citar nomes, lógico, mas quais seriam os melhores acontecimentos reais, assim, para quem está acompanhando, fala assim, eu me identifico com essa história e bem legal.
A gente tem alguns exemplos reais de clientes nossos, né? Que a gente viu a mudança de vida, né? Clientes que moravam de aluguel há 5, 7 anos e não viam possibilidade nenhuma de comprar o imóvel com financiamento. E aí viram uma possibilidade através do consórcio. Um cliente amigo meu, porque assim, a gente ajuda tanto pessoas estranhas e os amigos a gente quer ajudar ainda mais, né? Com informação, com seriedade, passando toda a segurança, fazendo a pessoa entender o produto e depois sim, dar o primeiro passo, que é realmente contratar o consórcio e fazer o planejamento. Um cliente meu contemplou no 5º mês, ele contemplou no sorteio também, queria sair do aluguel, ele fez um consórcio de 150 mil, acabou adquirindo um imóvel de 230 mil, que estava avaliado, e comprou à vista por 150 mil. Foi um grande desconto aí de 80 mil reais, conseguiu sair do aluguel e ainda vai pagar apenas 18 anos de prazo e uma parcela mínima, parcela de 847 reais. Mais baixo que o aluguel que ele pagava. Perfeito, bem mais baixo. Nossa senhora, que baita Se história. ele fosse financiar, dependendo do momento, se foi esse ano, acredito que foi esse ano, mais no início do ano, né? Isso. Ele não ia conseguir financiar com tanta facilidade, porque agora que está começando a retomar o financiamento. Mas a gente teve um problema sério aí nos últimos meses, né? Do ano passado para cá. E puxando esse gancho aí do Thiago, eu tenho uma cliente que eu fiquei 1 ano tentando financiamento, porque eu trabalho, né, com bancos privados, né, de financiamento, bancos tradicionais. E cadastrei a operação para ela, a gente tentou umas 3 vezes, tá? E eu não conseguia. E eu sempre falando do consórcio. A parcela era era um crédito de 500 mil. E a parcela que eu apresentava para ela era 5 mil. E não passava, não aprovava, ela até ia encarar, porque ela estava pagando 2 mil de aluguel, ela queria sair do aluguel, mas não conseguia a aprovação. Não é só o cliente querer. Eu vou financiar porque é mais prático, mais rápido, eu já vou para o imóvel. Tá, mas ele vai conseguir a aprovação? Ele tem renda para isso? A entrada também, que teve um tempo atrás que os bancos não estavam financiando 80%. Agora retomou, mas não estava financiando. Às vezes é aquilo que tu disse até momentos atrás, né? Às vezes a pessoa tem renda, a pessoa consegue se encaixar, mas aí quando soma todas as dívidas, todos os parcelamentos, passou do valor, tu já está financiando muita coisa que está passando daquele valor. E o cliente, ele compra muito por emoção, né? O financiamento, ela queria financiar, porque a casa que ela tá alugada, ela está ainda residindo na casa, o vendedor queria vender a casa. Queria vender. E ela gostava muito. E ela gosta dessa casa que ela mora. E ela entendeu que não ia conseguir financiar, ela conversou com o vendedor, ela está pagando um pouquinho mais de aluguel para poder ficar no imóvel, e ela comprou um consórcio, pagando aí R$ 1.700 por mês. Nossa. Então, todo mês a gente faz, é claro que assim, ó, a gente tem que acompanhar, né? Todo mês a gente faz a gestão das cotas, e o que a gente quer? A gente quer que essa cota contemple. Fica na torcida, né? Ela precisa. Só que assim, o financiamento atenderia ao imediatismo, sim. Só que ela encararia uma parcela de 5 mil por 35 anos, que é a tabela price ainda. E num consórcio, ela vai começar com parcela reduzida, depois a parcela cheia ali, depois de contemplar, vai para 2.300, 2.400, mas é muito menor do que o financiamento. E essa parcela tem algum reajuste conforme o tempo vai passando? Os reajustes, eles são anuais, através do INCC, tá? Só que tanto a carta de crédito, ela tem esse reajuste, como as parcelas também. É que o valor do dinheiro, né? O valor não pode perder o poder de compra, né? Então tem que ter um reajuste. É interessantíssimo, né? E vocês acham que o brasileiro, em linha geral, assim, ó, ele é muito imediatista? E vocês acham que isso que prejudica a vida, assim, financeira da maioria do pessoal? O que tu acha, Thiago? Sim. A grande maioria dos clientes que vêm nos procurar, né? Thiago, tem alguma forma, eles querem o mais barato, mas também querem de uma forma muito rápida. E realmente milagre não existe, né? Ou tu se planeja e tem acesso a um dinheiro com custo financeiro muito baixo, que é o consórcio, ou tenta entrar no financiamento, só que aí prazo longo, parcela alta, e aí a grande maioria tem um dado que é, na grande maioria, no 5º ano, a maioria das pessoas não consegue mais pagar o financiamento. Hoje em dia, por isso que tem muitos imóveis, apartamento, casa, tudo em leilão,
Porque o cliente entra no imediatismo, consegue adquirir o financiamento, mas não consegue dar continuidade nas parcelas e nos pagamentos. 5 anos depois está... Por que que o financiamento está mais criterioso? Pela quantidade de imóveis indo a leilão. O banco está mais criterioso. A inadimplência. A inadimplência aumentou. Nossa. E só que o brasileiro, ele é imediatista. Então, assim, eu trabalho muito com empresas, né? Mais voltado para empresas também. E as empresas, elas estão apagando incêndio todos os dias. Então, é uma realidade que muita gente financia sem fazer conta e acaba virando escravo do banco. O que eu percebo, consigo pagar? Encara. Por vezes nem olha o prazo. Só que o mercado muda, às vezes perde o emprego, aparece um filho, surge um filho aí na vida. Sei lá, a vida das pessoas, elas mudam, né? E 35 anos é muito tempo. Meu Deus. Muito tempo. É uma vida, né? E o que eu vejo nas empresas, assim, eu trabalho muito com crédito estruturado. Fazer com que as empresas entendam que aquelas contratações de crédito imediata que às vezes acaba comprometendo todo o fluxo de caixa da empresa. Então, existem operações de crédito no mercado que vêm alongar essas dívidas. E o consórcio eu utilizo para isso. Para trocar o juro de mercado pelo consórcio, pelo custo do consórcio. Hoje, o custo financeiro de um consórcio, ele é 0,2, 0,3, 0,4. Por mês. Conforme o formato de contemplação. E qual que é a média de quantidade de pessoas que... A média, né? Que participam de um grupo só de consórcio. Aí tem vários grupos, né? A gente tem grupos com 1.000 pessoas, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. Vai muito da demanda do crédito, né? E do número de pessoas serve para realmente complementar aquele crédito todo. E quanto mais arrecadação, mais liberação de crédito, né? Por isso, mais pessoas contempladas e comprando seus imóveis, seus veículos aí de forma planejada. O pessoal pergunta, né? Ah, mas tem muita gente dentro do grupo. Que bom, porque vai arrecadar bastante. Então, o formato da Demicon é um pouco diferente. No banco, como eu trabalhei em banco, eu vou passar a experiência que eu tenho. Normalmente, as contemplações no banco é 3 por mês, do início ao fim, que é uma por sorteio, uma por lance embutido e uma por leilão. A Demicon, conforme ela arrecada, dentro daquele mês, ela vai entregar mais contemplações. Então, dependendo da maturidade de tempo do grupo, 1 ano, 2, 3, ela começa entregando menos, porque ela arrecada menos. Depois, conforme ter a maturidade do grupo e a arrecadação, ela vai entregar mais. 12, 15, até 20 contemplações. Nossa. No mês, Grupos mais antigos já estão entregando mais contemplações. Porque o que a Demicon quer? Que aquele grupo encerre rápido. Porque ela quer vender mais. Sim. Quanto mais ela entrega, mais ela vende. E aquele que terminou também o seu consórcio, ele quer... Ele vai comprar mais. Vai comprar mais, não quer adianta. adquirir um novo imóvel, um veículo melhor, de um ano melhor, né? Às vezes faz um outro crédito para se planejar e melhorar o veículo, comprar um imóvel melhor também, conforme o padrão de vida dele, né? Isso mesmo. É que eu tenho no meu pensamento, desde que eu entrei na Demicon, que a Demicon, para mim, é investimento. Ela se transforma em crédito no momento da contemplação. Porque aí vai ser feita a análise de crédito, vai ser analisado o imóvel que ficará em garantia ou de aquisição, porque a Demicon ela é flexível na entrega. Ela não é só para a aquisição, como a maioria dos consórcios. Né? Hoje você vai comprar um consórcio em um banco ou em outras administradoras, exclusivamente é um formato de aquisição. Tu tens que fazer o ato de compra e venda. A Demicon ela é flexível. Ela faz o crédito para reforma, para construção. Ela vai analisar o imóvel. Ela pode alienar um imóvel que você já tem para comprar outro. Isso é interessante saber. Isso, ela é flexível na análise e flexível também na questão de empresários acabam comprando volume de crédito. Vou te dar um exemplo. Uma empresa tem um galpão que é avaliado em 1 milhão. Então, quando eu vou conversar com o empresário, eu vou entender como é que ele funciona para me poder ofertar para ele o melhor formato.
entre entrar num grupo que ele tem a possibilidade de ter uma cota de 1 milhão, ou 2 de 500, ou 10 de 100. Por vezes ele vai escolher 10 cotas de 100, porque eu vou proporcionar para ele 10 números dentro de um grupo para acelerar a contemplação. Como é que é o formato de entrega? Contemplou a primeira cota. Aí nós vamos para análise de crédito. O imóvel, vamos analisar o imóvel. Então, nós vamos fazer aquele registro no cartório e vamos alienar o bem dele já em todas as cotas. Vamos entregar o primeiro 100 mil que está contemplado, só que nós vamos citar lá naquele contrato do cartório que tem mais 9 cotas a serem contempladas. Então, é um projeto estruturado de entrega de recursos. Por isso que eu digo que é uma ferramenta financeira. Sensacional. É um jeito que a gente nunca imagina. A gente que está de fora, eu nunca ouvi falar, a gente sempre escuta consórcio isso, consórcio aquilo, mas não sabe essas diretrizes, essas modalidades. A gente vai aprendendo com programas como esse, porque eu não fazia a menor ideia que tinha esse tipo de modalidade. Eu também não conhecia. Eu precisei sair do banco, conheci através da necessidade familiar ainda, o meu irmão, que queria comprar consórcio. Aí acabei visitando a Demicon e no momento da visita ali, ele já me fez a proposta de ir trabalhar com ele. Aí, ó. Aqui no escritório de Tubarão. O cliente já virou consultora e cliente eu fui com meu irmão para poder ele entender como é que se funcionava o consórcio. Conheci outras administradoras também. Só que o formato de entrega, essa flexibilidade é o que mais encanta. Eu acho que quando a gente trabalha com vendas, no caso, né? Quanto mais tu consegue resolver a vida das pessoas, mais satisfação pela tua profissão tu vai tendo. Então, essa é a modalidade, essa flexibilidade. Eu consigo resolver mais pessoas, eu consigo agregar mais na vida das pessoas. Acho que é bem atraente. Os clientes sempre insistem assim, tá, mas como assim? Eu tenho 10 cotas, contemplar uma e tu já vai me entregar o dinheiro? Sim, nós vamos alienar o imóvel e é como se fosse uma entrega de forma escalonada. Conforme vai contemplando, a gente vai entregando e teu imóvel, que muitos bancos não aceitam a estrutura da empresa. A Demicon aceita. Aí, ó. E quando que não vale a pena fazer um consórcio? Quais casos, assim, que vocês falam assim, ó, não faça, não recomendo? Algum cliente que tu tenha atendido assim? Assim, ó, eu já tive situações, tá, de eu atender clientes assim e entender que não é o momento dele de entrar no consórcio, porque ele quer agora. Então, tudo que é imediatismo não vale a pena o consórcio. Não, nós temos, assim, exemplos de contemplação até no primeiro mês, mas envolve sorte, ou envolve estratégia, né? O leilão, aquele que dá mais, o lance que dá mais. Tem recursos para trabalhar o lance? Por vezes não tem também. Então, aquele cliente que está com imediatismo e não tem reserva financeira, por vezes ele vai ter que ir para o financiamento mesmo. E tá tudo bem? Eu acho que o consórcio, ele atende todo tipo de pessoa, mas tem aquelas pessoas que não suportam esperar, não tem paciência, não conseguem fazer o planejamento e às vezes também não tem acesso ao financiamento. E aí é onde a gente tenta ajudar realmente, fazer a pessoa entender. É aquilo que eu falei, a gente faz uma venda consultiva. A gente primeiro explica todo o formato do consórcio, para ver se o cliente consegue entender que aquela ali seja a única ou a melhor opção para ele estar adquirindo qualquer bem, entendeu? Ou até mesmo para estar fazendo investimento e tendo essa rentabilidade ali de R$35 mil em um ano, investindo 3, 4 mil. Então é onde a grande maioria entende, só que com certeza vai ter aqueles que não entendem. A gente, antes de trabalhar com o produto consórcio também, a gente também não tinha essas informações. Hoje a gente entende a fundo o produto, usa, vende, consegue levantar capital próprio, adquirir imóveis, melhorar a qualidade de vida, tanto nossa quanto dos clientes. Então, no meu ver, o consórcio hoje é a melhor ferramenta financeira. O que eu penso, o consórcio é para todos, mas nem todos é para consórcio. Perfeito. Então quer dizer que esse papo que a gente está batendo aqui está ajudando muita gente a entender um pouco mais, né? Com certeza. Acho que essa ideia de abrir mais, expandir essas conversas e tudo mais, são coisas que acabam ajudando, não só
a pessoa fazer um consórcio ou aumentar a quantidade de consórcio que ela faria, mas também para poder ter uma noção e ficar com aquela, opa, é assim mesmo que funciona. É exatamente o que eu estava O que pensando. falta é informação. As pessoas, elas precisam de informação. E eu percebo em alguns atendimentos, porque assim, às vezes eu atendo um cliente, mas o fulano de tal lá me disse que em 6 meses me entrega o recurso. Quantas vezes eu falei, então arrisca? E depois de 6 meses, voltar. Não deu certo. Vem a decepção. E nós já tivemos casos, a gente teve agora, acho que foi no mês passado, que foi de uma colega nossa, que a cliente comprou uma cota de 200 mil, ela pagou R$680, ela foi contemplada no primeiro mês. Meu Deus, que sorte. Sim. Sabe por quanto que ela vendeu para a Demicon, que a Demicon pagou? R$82 mil. Investiu E se 600 tu quiseres, a gente manda a prova Não. real, porque olha... E como é que funciona isso? Ela vendeu tem por contrato, 82 tem mil e ela tem que continuar pagando alguma coisa ou ela vendeu a vender? Não, ela vendeu. Nada, não paga mais nada. Aí a Demicon paga para ela, é rápido o pagamento, é tudo por aplicativo. Meu O Deus. sistema da Demicon é fantástico, é tudo por aplicativo. Ela clica ali, cliente quer vender, clica ali e tal, gera contrato, cliente assina, manda 5 dias, está na conta. E rápido. acabou a dívida. Aí a Demicon, ela coloca dentro do nosso aplicativo de cotas, que é o Contemplay, a oferta dessas cotas. A Demicon, ela vai vender, vai botar aí mais uns 10 mil em cima Uhum. para revender essa cota, porque ela vai também tirar uma pressão de margem lucro. de lucro dela, né? Aí essa pessoa que for comprar a carta contemplada é que vai assumir. Vai assumir as parcelas. Por isso que vem a rentabilidade que não existe comparação financeira com nenhuma outra ferramenta, nem banco, nem nada. Nem o que tu tinha falado ali, poupança, né, CDB, não É existe. que assim, ó, mas se demorar demais eu ser o último. Mesmo se você for o último pagando parcela reduzida, pelo tempo, pelo prazo, nem vai chegar no valor do crédito. Uhum. Vamos supor, uma carta de 200 mil, vai pagar 680 com os reajustes anuais. Se for o último, não vai ter chego no 200 mil, não vai? Uhum. Então, é uma oportunidade de ter acesso ao crédito de forma planejada. Sim. Se for comparar com financiamento, é aquilo que eu falo, assim, são perfis, né? O financiamento, ele resolve a vida da pessoa imediata, né? Mas tem um ônus. Sim. Tem que pagar os juros, né? Não adianta, a gente está falando num país que está com juros cada vez mais altos. Então, a gente tem a taxa Selic subindo horrores todo ano e tal, por essa estabilidade e tudo mais. A gente tem aí o consórcio que não tem juros, que não está exatrelado a isso, né? Não tem juros o consórcio, né? Ele é uma taxa de administração diluída pelo prazo, né? Então, por que a gente fala um custo... Nós estamos reforçando aqui e falando muito sobre o consórcio de imóvel, que é a nossa cerejinha do bolo, né? Mas nós também temos consórcio de veículos, de serviços e também agora tem de bens móveis também. Tem outras modalidades de consórcio também que, dependendo do perfil do cliente, ele pode estar fazendo aquisição de bens, né? Eu vou estar falando aqui um perfil, já que tu trouxe essa ideia. Tem um perfil, tá? Um casal acabou de começar a sua vida a dois, eles acabaram de casar. Qual que é o melhor, o que vocês recomendariam? Ela vem atrás de uma personal bank e ela fala assim, olha, a gente está começando a vida agora, o que a gente faz? A gente financia alguma coisa, porque a gente está sobrando dinheiro agora, juntamos os trapos, está sobrando dinheiro. Eu financio alguma coisa pensando em vender ou pensando em investimento, eu vou para o consórcio ou começo a guardar dinheiro? Se o casal, ele vai pagar aluguel, investimento, né, que consiga fazer aquela captação de recursos mensal, porque o financiamento vai exigir uma entrada, né? Então, ele não tem entrada ainda, né? Então, não tem entrada, não consegue financiar. Então, ele pode iniciar através do consórcio com parcela reduzida e, em conjunto disso, ele vai fazendo aquela reserva financeira como se fosse a arrecadação para a entrada. E todos os meses a gente vai utilizando a estratégia do sorteio e do lance embutido. Que o lance embutido é aquele que tira um percentual do valor do crédito. E assim que ela for arrecadando, for acumulando reservas financeiras, aí a gente pode utilizar outras estratégias de contemplação.
que é o que utiliza-se os lances 50%, que dá recurso, ou o leilão também. E às vezes, na sorte, o casal acaba começando bem, é contemplado logo no começo e acaba vendendo uma carta e lucrando bem mais, né? Só contempla quem compra. Quem faz? Quem faz, né, Thiago? É. É, E às vezes um casal desse que junta, né, as duas rendas, eles conseguem talvez estar conciliando o aluguel e a parcela reduzida do consórcio. Aí não existe estratégia melhor, tá? Ao invés de cair no financiamento, de pagar 35 anos, uma parcela alta, faz isso. Querem morar junto? Junta as duas rendas, né? Contratam a locação do imóvel e em conjunto paga a parcela do consórcio. Foi contemplado, sai do aluguel, compra o teu imóvel próprio à vista e toda a valorização do imóvel, toda a rentabilidade dele daqui 5, 10, 18 anos, que é o prazo máximo ali do consórcio, ele vai ter toda essa rentabilidade do imóvel, vai ser deles, né? E enquanto no financiamento não existe essa possibilidade. A rentabilidade do imóvel vai toda para os juros, ou fica tudo para o banco, né? E às vezes ainda vão ficar o dobro do tempo pagando. Perfeito, 35 anos. 35 anos aí, meu Deus, é uma loucura, né? E assim, o que ninguém conta pra gente sobre consórcio e que todo mundo tinha que estar sabendo? Acho que tá falando um monte de coisa aqui, segredinhos, né? E tal, mas assim, ó, o que seria a mais dessa cereja do bolo, assim, ó? Vale a pena por isso, por aquilo outro? O que tu acha, moça? o consórcio, ele vale a pena pela educação financeira que a pessoa acaba adquirindo e as oportunidades que ela tem de alavancar. Hoje eu penso na minha aposentadoria. Como é que eu vou depender do INSS somente? Eu tenho que fazer alguma coisa hoje. Então, o consórcio proporciona isso para as pessoas. Por vezes, comprar algumas cotas menores, pensando em vender a carta, mas se não aconteceu a venda, compra um terreno, porque o terreno vai valorizar. Compra um apartamento, aluga o apartamento e o aluguel paga a parcela do consórcio. Perfeito. É renda passiva. Os experts de investimentos, eles compram imóveis. Se você não tem dinheiro para comprar o imóvel à vista e não consegue financiar, não vai fazer nada, apenas porque você tem uma crença limitante de que o consórcio é ruim. Com base no quê? De uma experiência ruim do teu pai, da tua família. Porque o consórcio, infelizmente, já teve lá no passado empresas que não foram idôneas, né? Mas quando você vai adquirir um produto, você não vai procurar a respeito da empresa. Vai lá no Reclame Aqui, coloque o nome da Demicon para ver o que tem de reclamação. Quando eu entrei na Demicon, eu fiz Imagina, eu estava saindo de instituição financeira, né? Então, para a gente sair de cooperativas de crédito renomadas e ir trabalhar numa administradora de consórcio, a gente tem que pesquisar antes. Então, além desse preconceito todo que acabou sendo gerado, né? Vale a pena hoje em dia utilizar esses métodos, que não é a primeira vez que é citado no programa. Na hora de vender carro, na hora de comprar carro, todo mundo falou, antes de comprar na loja tal, vai lá e dá uma pesquisada. Então, eu vou comprar um consórcio, vou me empenhar em realizar meu sonho, porque eu acho que o consórcio, ele vem... Se eu não tô com esse imediatismo e eu tô com essa vontade, eu vou começar a me planejar para realizar um sonho. E a hora que eu começo a querer planejar para realizar um sonho, nada melhor do que eu botar essa ideia e esse sonho nas mãos de quem tá bem no mercado, de quem é bem pontuado, fazer essa pesquisa, fazer essa busca para poder estar trazendo sempre um produto bom. E, como tu falou, a empresa que vocês trabalham está lá excelente, tem uma excelente avaliação. Então, quem for procurar vai estar trazendo um baita resultado, né? Foi em outubro que fechou 5 bilhões de vendas. Acho que foi, né? Isso. Outubro, fechamos 5 bilhões de vendas. Eu acredito até que passou disso. Então, a Demicon, ela vem crescendo. Por que disso? O foco dela também é remunerar bem o investidor. Por isso que ela paga bem. Porque o investidor vai vender a carta, vai voltar para o jogo. E vai indicar.
Sim. O Thiago trabalha bastante com indicação também, né? Trabalho, tem Os muitas formatos de trabalho. indicações, muitas parcerias também, né? Clientes que foram contemplados tiveram ótimas experiências, aquilo ali já gera um ponto muito positivo. Mas é claro, a gente sempre deixa claro que é um planejamento, né? Uhum. Às vezes, na falta de educação financeira, as pessoas acabam caindo em golpes, em consultores que prometem contemplação, às vezes por ganância, por ganhar o comissionamento e depois de 6 meses não atender mais o cliente ou, né, não dar mais aquela atenção especial que a gente fornece. Uhum. A gente, mesmo que já esteja com o cliente há 2, 3 anos e às vezes por falta de capital para a gente poder usar a estratégia do lance, ele não poder contemplar de uma forma tão rápida, mas a maioria, os que entram, que fazem, consegue manter o planejamento, ter um pouquinho de paciência e depois de 2, 3, 4 anos contemplar, ir lá, comprar o seu imóvel à vista, em 4, 5 anos que seja, mas ele teve uma paciência e uma educação financeira ali. Às vezes não tem educação financeira, mas tem paciência Uhum. para pesquisar, para não cair em golpe, não cair em promessa, né? A gente faz realmente uma venda consultiva, a gente não promete prazo, a gente promete sim, todo o nosso engajamento, ficar atento a todos os resultados dos sorteios para estar contemplando ele na melhor estratégia e na forma mais rápida também. E nessa questão de estratégia, falou, qual que é o momento certo de acelerar para mim poder estar sendo contemplado, assim? Tem algum momento, algum horário, eu comecei agora no consórcio e vocês vão me dar uma estratégia, a gente vai fazer assim, assado, como é que funciona isso? Primeira pergunta que eu faço para o cliente, se ele tem recursos. Uhum. Para acelerar uma contemplação, tem que ter algum recurso. Se ele pretende assim, eu vou trabalhar todos os meses com a opção do sorteio, que é a bolinha a ser extraída e bem certo no número. Tem o lance embutido, que é o que sai um percentual da carta. A Ademicon, ela tem um outro formato que é 50% de lance. Metade recursos próprios, metade embutido. Então, já é mais uma forma. Tem o leilão, aquele que dá mais, que também é metade recursos próprios, metade embutido. E a Ademicon, ela tem os grupos que ela fideliza quem é adimplente, quem paga todos os meses na data, que aí entra numa contemplação de lance e fidelidade. Então, dependendo... Então, assim, quem tem recursos consegue trabalhar para acelerar a contemplação. Quem não tem, vai mais para a questão de planejamento mesmo, né? Eu vou guardar educação financeira, eu vou guardar... Eu quero trocar de carro, não consigo financiar ou eu não quero. Porque não é nem porque eu não quero financiar, às vezes porque não consegue crédito. Então, eu vou guardar todos os meses e quando contemplar, eu vou realizar a minha vontade de trocar o carro. E não tem como ter um prazo, né? O vendedor que está falando assim, não, tu vai pegar esse dinheiro em tantos meses, ele está enganando ou não? Em algumas situações, assim, eu vejo assim que o vendedor, ele meio que força a venda. Ele quer vender, é o ganha-pão dele, né? Mas, assim, ele tem certeza, né, que vai contemplar? Por vezes, sim, vai ter que dar um lance bem alto. Existe essa possibilidade, assim, dele já entrar e comprar carta de crédito e falar assim, em 3 meses, comprando a carta de crédito, você vai ter esse valor. Sim, existe isso. Então, se ele der o lance que está contemplando. Se ele tiver um capital já em mãos alto, né? 50%, 60%, 70% daquilo do crédito que ele está contemplando. A gente não faz milagre, a gente faz essa pesquisa com o cliente. Se ele tem algum recurso para trabalhar, às vezes um FGTS também, que pode ser utilizado, né, Vanessa? FGTS. Ótimo. Uma ótima ferramenta também. Ótima lembrança. Essa era para estar bem naqueles segredos que ninguém te conta. Esse é o deles. Eu trabalho há 20 anos numa empresa, que seria o seu ótimo segredo, né? Tá. Eu trabalho há 20 anos numa empresa, tenho FGTS grande, trabalho há muito tempo, uma empresa bacana e tal. Não tenho como usar aquele recurso? Eu tenho um casal que eles estão nesse planejamento e ela tem 150 mil de FGTS e ela não vai ideia de ser demitida e ela quer usar aquele FGTS. Então, eles entraram, né, no consórcio
e vai usar o FGTS como uma opção de lance. O FGTS pode ser utilizado como lance na contemplação. E isso as pessoas não sabem. Então, baita dica para quem tá... Olha aqui, ó. Olha para quem... Para pessoa tá com... tô quase fechando. Ou tem várias pessoas desse jeito. Aqui, ó. Pode olhar e dar essa dica de investimento. Você que tem FGTS, está dependendo de financiamento, mas não está com apetite de pagar juros altos, tem um bom volume de FGTS, adquire uma cota de consórcio e usa o seu FGTS a seu favor, para acelerar a contemplação. Então, aí, ó. Baita dica para quem está assistindo o programa. Isso aí vai virar um corte garantido, né? Quem tá aí, ó, tá com FGTS em casa, tá querendo comprar aquele imóvel, tá com muitos anos de empresa, ou tá simplesmente pensando assim, tem uma grana parada que eu não posso usar, ela tá lá como garantia para um dia, não vou ser demitido, não quero ser demitido, tô na empresa dos sonhos. Por que não usar? Por que não usar? Não tá tendo rentabilidade nenhuma, né? Então, a pessoa que às vezes quer adquirir um imóvel de 300 mil, ela pode usar, talvez esse exemplo da Vanessa, tem lá 150 mil de FGTS, faz o consórcio de 300 mil, usa os 150 mil como lance e vai captar aí mais 150 mil de dinheiro novo, de uma forma com custo financeiro muito baixo. E não tá pagando juros. Não paga juros, vai pagar apenas uma pequena taxa administrativa. Prazo menor, né? Prazo menor. De 35 anos para 18 anos. Perfeito. Exatamente. E o que você diria para aquela pessoa assim, que pensa assim, nunca vou conseguir comprar uma casa porque é um dinheiro muito grande, ou nunca vou conseguir comprar um carro, ou nunca vou... O que vocês falariam para essa pessoa? Como que ela realiza esse sonho? Para mim, eu mesmo antes de trabalhar com consórcio, eu já tinha essa inteligência. Essa inteligência de usar, né? Eu já tinha usado algumas vezes, mas depois que eu entrei na Demicon, eu entendi a fundo o produto. Aí eu tenho algumas cotas também para, ou se contemplar no início, ter essa rentabilidade, esse lucro muito alto, ou começar a trabalhar uma aposentadoria imobiliária, né? Porque como a Vanessa falou também, a gente sabe, contemplou um crédito, aluga o imóvel, o próprio imóvel vai se pagar. E tu não tem mais parcela do imóvel. E a rentabilidade toda dele, a valorização dele, daqui a 18 anos vai ser toda tua. E ali tu já tem um imóvel que o próprio inquilino está pagando para você. Porque que tem tantas construtoras, às vezes até kitnets, também o pessoal investindo em imóveis para realmente alavancar essa aposentadoria financeira, né? Imobiliária, no caso. E às vezes também eu uso para mim, né? Eu uso, vendo também. E a rentabilidade não tem comparação, não é muito grande. O que eu digo? Começa. Dá o primeiro passo. Qual é o teu orçamento familiar? Uma parcela para uma cota de 100 mil, R$340, está dentro do teu orçamento? Uma cota de 300 mil, em torno de R$1.000, está dentro do teu orçamento? Você pode deixar de consumir alguma coisa? Uma pizza na semana? Trocar uma pizza na semana por uma cota de 100 mil e iniciar seu projeto de alavancagem? Final de semana, uma festa, né? Só começa. Isso, dá o primeiro passo. Então ela vai conseguir realizar o sonho dela. Educação financeira. Algo que deveria já sair lá da primeira série, do ensino fundamental. Isso. Aí, ó, vamos fazer um podcast só de educação financeira aqui pro pessoal. Vamos trazer essa educação já para quem não teve, né? Quem não guarda, não tem. Não tem. E no consórcio é o melhor formato, porque tu te obriga a pagar. E se tu estás guardando no banco, vai ter mês que... esse mês eu vou comprar tal coisa, não vou conseguir guardar. No consórcio você vai guardar. E o consórcio vai conseguir, então, vai se obrigar, né? Você acostuma com a parcela, né? Entra no orçamento. Incorpora. Porque assim, todo mês você não paga a conta de água, luz, cartão de crédito. Internet, às vezes parcela de veículo. É só colocar um boleto junto ali e paga junto. Agora eu vou fazer uma pergunta bem ácida para vocês. Eu vejo que muita gente acaba caindo nessa. O consórcio é contemplado para quem está negativado?
Porque essa é o negativado, ele vai atrás do consórcio para realizar o sonho dele de conseguir comprar um carro, uma casa, qualquer coisa, mas ele está negativado, ele não vai ser aprovado. E todo mundo sabe. Poxa, a pessoa está negativada, não importa o que tu vá financiar. É um consórcio, é isso, tu está negativado, não vai conseguir financiar. O consórcio, ele financia? Uma ótima pergunta. Eu já vendi para quem tinha restrição. Por quê? Algumas instituições administradoras fazem análise de crédito na adesão, na contratação. A Demicon, ela não faz por quê? Não é investimento. No momento da contemplação, é que eu vou analisar o teu cadastro. E claro que se tiver restrição, Serasa, é uma análise de crédito. Foi contemplada uma análise de crédito. É uma análise de crédito. Tem restrição. O que eu sempre oriento para aquele que tem restrição? Tens a restrição. Tens intenção de pagar? Tenho. Então, vamos fazer o projeto em conjunto? Entra no consórcio, vai pagando e vai regularizando as tuas restrições. Se tu for contemplado rápido demais, que ótimo, vende a carta. E Não começa outro. E é assim, é o jogo, a ferramenta, né? Usar a precisa ferramenta a teu comprovar favor. nada. Então, Na venda não precisa comprovar, porque Na não vai venda, ter... no investimento, não precisa, não é feita análise de crédito. então eu tô aqui, comecei a... Vou dar um exemplo do negativado. Ele também pode estar usando isso para alavancar um recurso lá na frente para ele sair desse endividamento que ele está. Perfeito. Sim. Sim. Olha, a gente está aqui dando uma dica para quem está endividado Está enrolado e não consegue. encontra uma luz no fim do túnel. Poxa, vai no consórcio, não tem o consórcio ele não vai ter uma avaliação financeira nesse momento. E se tu for contemplado antes, tua carta é comprada e tu já tens algum recurso para começar a se livrar desses endividamentos. Ganha o ágil, coloca dinheiro no bolso, começa outro projeto e assim vai. Aconteceu isso com o cliente meu. Mesmo caso, 150 mil, ele ganhou 44 mil reais, não conseguiu sacar o crédito porque estava negativado. Então, não existe possibilidade, né? Só se regularizar. E aí, com esse 44 mil reais de rentabilidade, ele regularizou o nome dele e já fez uma outra de 150 mil. Perfeito. Eu mesmo lembro desse caso. Foi, teve o caso cliente também. Ele regularizou a restrição com a venda da carta. Depois das Perfeito. perguntas, a gente está achando mais casos. Isso. Então, A gente vai lembrando. a gente vai trazendo situações e são mais um caso, né? Perfeito. Não Mais um necessariamente... Né? Tá Um muito- cliente, ele comprou querendo trocar o imóvel, comprar o imóvel. Aí contemplou, foi para análise de crédito, não aprovou. Ó, tem essa opção aqui, queres botar um dinheiro no bolso e começar Regularizar. outro e resolver a tua vida? Regulariza. Esse foi em 8 meses. Meu Deus. Contemplou em 8 meses. Meu Deus. Já do teve céu. cliente de contemplar o da Vanessa, ele contemplou Eu também. tive um agora em julho. Ele é investidor, ele comprou 10 cotas de 300 mil. Cada cota de 300 mil é em torno de R$1.000, né? Ele pagou 26 parcelas. 26, vou botar 27 mil. Em 2 anos, 26 meses. Ele vendeu para a Demicon por 142 mil. Ele teve um lucro de 115 mil em 2 anos. É algo que não existe no mundo Não de existe. hoje. Ele que é nenhuma outra investidor, né? Para ele que é investidor, colocou dinheiro para dentro e ele já está com um projeto de adquirir mais cotas. Então, esse é um jeito de ajudar também empreendedores. A pessoa está começando a Sim. empreender, ela está achando um jeito de ter essa lucratividade, ter essa rentabilidade em algum tempo, ela também consegue comprar algumas cotas e está levantando fundos para melhorar a sua empresa. Sim. Tem casos também, empresários, né, que por vezes acaba negociando imóveis e que por hora não transfere para o nome dele, né? Fazer dinheiro mesmo com imóveis. Então, é uma ótima oportunidade de fazer dinheiro com imóveis que por vezes está no nome de outra pessoa, ele quer regularizar aquele imóvel, ele pode usar o consórcio a favor dele também. Aí, ó. E qual conselho que vocês dariam para vocês 10 anos atrás? Se vocês pudessem falar com vocês mesmos 10 anos atrás, qual que é o conselho que vocês mais se dariam? Faz e continua no consórcio. Porque a gente tem alguns amigos, né, que já... A gente vai trocando experiências e algum deles aí em 10 anos já adquiriram 13, 14 imóveis. Alguns deles eles pagaram no máximo 10% do valor do imóvel em parcelas, né?
Então, eu sou um caso que se eu conheço e conhecia já, mas não dei continuidade antigamente pelo fato de ser mais novo, né? Mas se a gente retorna 20 anos atrás, com 19, 20 anos, a gente investiria todo o nosso dinheiro no consórcio. Hoje nós estaríamos com vários patrimônios, né? Vários imóveis e com uma qualidade de vida assim muito melhor, né? Há 10 anos atrás eu já comprava consórcio. A casa que eu moro hoje é consórcio. É isso. Né? Então, Só que é um consórcio que é aquele tem que esperar contemplar. Mas se eu conhecesse a Demicon há 10 anos atrás, eu estaria numa situação bem diferente, com certeza. aí. Mas, né, a gente vê, aparece no momento certo, né? Então, as dicas que vocês dariam para qualquer pessoa hoje em dia seria: tens um sonho para realizar daqui 10 anos, daqui 2 anos, daqui 3 anos, são 18... 18 anos. O 18 prazo anos. de pagamento, mas não leva 18 Não. anos para contemplar. Mas né? a pessoa tem um Vou sonho botar para aí realizar em 8, 10 9 anos. que acaba um grupo, né? Uhum. Mas ele tem um sonho. Eu quero viajar, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa. Daqui 10 anos eu quero comprar mais uma casa, já tenho uma. Ótima ideia começar no consórcio que ele vai estar realizando esse sonho daqui 10 anos. Agora, se ele fizer um financiamento, tu acha que ele consegue? 2 financiamentos, só se ele dobrar a renda. Porque o banco vai analisar o crédito, vai ver que tem endividamento bancário, não vai aumentar mais parcela para ele, comprometimento. Então, O consórcio não tem esse endividamento, então ele pode fazer um crédito, contemplar, comprar o imóvel, segundo crédito, contemplar, comprar outro imóvel, e assim vai alavancando. Tá? Não tem... e por muitas vezes o próprio aluguel continua pagando esse consórcio. Perfeito, você não tem mais parcela. Não tem mais parcela, né? Um fato que eu lembrei também é que hoje qualquer investimento que você vai fazer, primeiro você entra com o capital para ter uma rentabilidade. O consórcio não. Você entra com o mínimo, com uma parcela reduzida de R$ 337, para quem sabe daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você captar R$ 100 mil. Sendo que se você guarda esse valor de R$ 337 em 10 anos, você não teria nunca esses R$ 100 mil. E o consórcio te dá a possibilidade de ter isso em alguns meses ou em alguns anos. E Né? às vezes a sorte que ela teve, né? Nos primeiros meses Só que também. se eu não comprasse, né? Mas eu Não tinha ganhado. Eu entrei no jogo. Se tivesse pensado assim, vou guardar isso na poupança, não estaria nesse jogo, não estaria tendo esse... O problema é que assim, a gente começa a comprar. Começa a comprar. O maior problema do consórcio, pelo que vocês estão me falando, é que vira um vício. Aí, mulher, aí eu deixo de comprar bolsa, sapato. Pra comprar consórcio. Daqui a pouco tá comprando mais bolsa, mais sapato. Estabilidade financeira. Exatamente. Depois que a gente entende a ferramenta e que vem para esse lado, o que eu quero? Realizar sonhos. Então é isso aí. Então pessoal, a gente está se caminhando para o fim e eu tenho 2 perguntas a mais para fazer para vocês. A primeira delas: quem que vocês, uma de cada um, indica para estar aqui sentado conversando comigo, explicando mais às vezes do seu produto, da sua história, ou um assunto muito relevante que a gente pode estar debatendo aqui no podcast, no Pode Gravar? De qualquer segmento? De outro qualquer segmento? Quem vocês falariam assim, traz tal pessoa que ela vai falar sobre determinado assunto e ele é muito fera. Eu acho que ele tem algo para falar que seria muito bom dar voz. Eu tenho um colega que ele fala muito, voltando para essa parte de investimento, leilão. Natan. Isso. Tá. Ele é maravilhoso. E as pessoas precisam saber mais sobre leilão. Excelente. Eu vou pegar o contato com ele, contigo, para mim poder convidar ele para estar aqui num dos próximos Pode Gravar. Thiago. Teria que ser algo mais relacionado também, né? Tanto faz. Não fugir muito do contexto. Eu já pensei nele porque é um momento agora, né? As pessoas têm que buscar adquirir o seu imóvel. De que forma? Da melhor forma possível. Com a melhor estratégia. Na melhor estratégia, e leilão é uma ótima estratégia. Eu posso ver depois alguma indicação boa também, ou tanto de um outro segmento, ou às vezes algo relacionado, né? Às vezes veículos... Eu sempre pergunto porque às vezes a pessoa tem um conhecido, tem uma ideia boa, tem uma ótima
tem uma baita história para ser contada Perfeito. e ela não acha, não encontra onde Não tem falar. espaço, né? Não tem o espaço. Perfeito. Aí eu pergunto para vocês, porque vocês às vezes falam assim, não, eu tenho fulano que ele tem uma história incrível, ou que ele sabe muito de determinado assunto, e eu acho que ele seria uma boa pessoa para estar aqui. Então, por isso que eu faço a pergunta ao vivo, não é no off, Isso. porque às vezes vocês têm essa pessoa de cara para falar assim, essa pessoa seria excelente para estar aqui. Mas depois a gente Então, vai trocar lembra mais um assim. contato. A gente tem contato toda semana, né? Então, Isso. eu não vou parar de perturbar para É. trazer alguém para E cá. aproveitando o perfeito. gancho, a Demicon, por ser consórcio, dá para utilizar a Demicon para adquirir leilão. Ai, já. Aí tem que explicar depois de outra forma, né? Porque é um detalhe a mais, né? E agora eu vou pedir para vocês deixarem os contatos de vocês aqui. Olha, para essa câmera que está aqui para vocês. Eu vou começar pelas damas, né? Damas. Fala como que te encontra, como que eu vou, o que tu atua e como que eu posso te encontrar nas redes sociais e tudo mais para facilitar esse acesso aos consórcios. Meu Instagram, Vanessa Correia Soluções. Meu telefone, 489-8415-0505. Se você quiser entender um pouquinho de como funciona a minha função, que é ouvir o cliente, entender a necessidade dele, buscar no mercado financeiro a melhor opção, que seria a minha atribuição de personal banker. Isso aí. E agora o senhor Thiago. Thiago Antunes, no Instagram, Thiago Antunes Ademicon, com o telefone 489-9921-7077, o seu especialista em consórcio. É isso aí. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês dois. Foi um papo aí de uma hora praticamente, aprendendo muito. Gente, eu estou levando muito conteúdo para casa agora, para traçar estratégias e estar realizando sonhos, porque, tipo, a modalidade consórcio, para mim, ela não é somente um negócio de adquirir um bem. Ela ajuda a realizar sonhos. Várias Então, possibilidades. Então, aí, Investimento, né? É um Às vezes a pessoa não quer. Thiago, não tenho intenção de trocar de veículo nem de imóvel. Quero pagar a parcela reduzida e ter essa rentabilidade, esse lucro que todo mundo tem. Uhum. É uma ótima opção para você também. Exatamente. Eu vou falar que vou traçar umas metas para me alcançar nos próximos 10 anos e eu vou botar primeira coisa que eu vou botar como carta ali é o consórcio. Agora, eu adorei essas dicas e muito obrigado por vocês estarem presentes aqui, demais. E você que está acompanhando o programa aí hoje, muito obrigado por ter acompanhado até aqui o final. Você que está assistindo pelo YouTube, ativa o sininho aqui embaixo. Agora tem a função hypar, né? Então, se você puder hypar o nosso vídeo, você está ajudando o nosso canal. Compartilha, comenta aqui embaixo o que você escutou aqui. Quer criticar, critica. Quer ajudar, ajuda. Tem uma história boa, bacana sobre consórcio? Coloca aqui embaixo os comentários que a gente vai adorar receber e replicar para eles aqui e tudo mais. Então, se você vai encontrar a gente no YouTube, no Spotify e diversos cortes do programa no Instagram. Então, siga lá, @podegravar.tubarão e a gente vai estar postando diversos cortes desse programa e de todos os outros, né? Muito obrigado para você que acompanhou até agora e tenham todos uma ótima semana. Até o próximo Pode Gravar.